Nós iremos hoje, como eu disse pela manhã, intercalar as nossas pregações em Tiago com os 10 mandamentos. Então, sempre será essas duas séries que nós vamos fazer aqui. Então, hoje nós vamos iniciar nossa série de exposições dos 10 mandamentos. Eu gostaria de te convidar, então, a abrir sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo de número 20. Versículos 1 ao 3. Êxodo 20. Do 1 ao 3. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos trouxe até aqui nessa noite, Pai, para adorarmos ao Senhor, Pai, para louvarmos assim como já fizemos, e também para ouvir a Tua palavra, Senhor, a Tua voz. Pedimos, Pai, que o Senhor nos ilumine com o Teu Espírito, Pai, para esse assunto tão importante que é o primeiro mandamento que o Senhor nos ordena, Pai. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos ajude, nos ilumine, Pai, para que possamos estar atentos a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, e apesar de nós. Amém. Irmãos, o que mais as religiões buscam, ou talvez o ponto principal, é a ideia de adoração. E aí você tem espalhada pelo mundo várias e várias noções e sentidos de religião, adorando desde os animais, as coisas da natureza, seres inanimados, entre outras coisas. Mas há também no nosso meio, irmãos, uma certa tendência de querer adorar até mesmo aquilo que está ao nosso redor, e isso pode partir inclusive de nós mesmos. Objetos que nós fazemos, pessoas ou coisas que nós fazemos no nosso dia a dia. Tudo isso mostra que existe uma tendência do homem de procurar adorar algo que é maior do que ele. Como nós vimos inclusive numa das nossas EBDs, é aquilo que o homem tem do senso de algo maior dentro de si, um senso do divino, que às vezes ele coloca em si mesmo ou em coisas que ele quer adorar. Mas aí então nos cabe uma pergunta, irmãos: aonde repousa ou em quem está a verdadeira adoração? É o que nós iremos ver hoje, segundo então os 10 mandamentos, logo no primeiro mandamento. Apenas para a gente poder se situar no contexto dos 10 mandamentos e entender um pouco o que eles são para nós precisamos entender que existem duas coisas que são indispensáveis para o melhor entendimento dos 10 mandamentos. Primeiro, que um claro conhecimento do dever em si para com esses mandamentos. E segundo, um conhecimento de que o dever em si só, ele deve andar com a prática, ou praticar esses mandamentos que o Senhor nos ordena. Embora então possa haver esse conhecimento, sem a prática da vontade de Deus, não é possível. Então nós precisamos conhecer para praticar aquilo que o Senhor nos deu, que nos ordenou em sua palavra, especialmente aqui no seu mandamento. E ligado a isso, irmãos, nós podemos ver que Deus colocou essas leis nas Escrituras, e os 10 mandamentos, eles são um resumo daquilo que nós chamamos, ou que a Escritura mostra, da lei moral. E se você for ver, o povo primeiro recebeu essas ordens de passar alguns dias se preparando para receber os 10 mandamentos, por meio de uma purificação, que no Antigo Testamento era chamada de uma cerimônia, cerimonial, tinha uma cerimônia de purificação, e então era tanto interna como externamente. Antes então eles tinham que estar preparados, aptos para ouvir as leis do Senhor. Isso acontece no capítulo anterior, se você for ver aí, Êxodo 19, 10 e 11 diz isso. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, purifica-o hoje, e amanhã lavem as suas vestes, e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. O momento ou o monte em que o Senhor entrega a Moisés as 2 tábuas da lei. Então ainda nos mostra que em seguida o monte em que Deus apareceu teve de ser cercado com uma proibição de que ninguém deveria se aproximar daquela montanha, que agora naquele momento tornou-se uma montanha sagrada.
porque o Senhor estava lá, como diz Êxodo 19, 12 e 13. E isso ensina, irmãos, para nós que Deus é infinitamente superior a nós, e a maior reverência deve ser devida a Ele naquele momento em que Ele iria passar a lei para o povo. E quando o Senhor anuncia a lei, essa reverência ela é identificada, porque Êxodo 19 ainda, o versículo 18 e 19 mostra de que forma são dadas as palavras de Deus para o povo. Moisés registra: todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subiu como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, e o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia em trovão. Era como se a voz do Senhor fosse como um trovão esbravejando diante de todo o povo. Então, por ser grandes as palavras de Deus e carregadas de poder, foi necessário então que ele escolhesse de entre um povo um mediador para dar as leis para o povo. E então, esse mediador na época era Moisés. Moisés, então, obviamente, o líder do povo, escolhido por Deus para ser o mediador, o intermediário de Deus para levar a lei para o povo, nos lembra daquele que hoje é o nosso único mediador, Jesus Cristo. Nós cumprimos e recebemos as leis por meio da obra de Cristo hoje em nossas vidas. Mas, irmãos, ainda voltando agora para a ideia dos 10 mandamentos, ele é dividido em duas grandes partes. A primeira parte é o nosso dever para com Deus, e a segunda parte é o nosso dever para com os outros, ou para com o próximo. Quando ele mostra os 4 primeiros, o nosso dever para com Deus: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E o 4º mandamento: lembra-te do dia de sábado para santificar. Esses são os nossos deveres para com Deus. Mas os 6 últimos são os nossos deveres uns para com os outros: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e nem cobiçarás nada do teu próximo. Os nossos deveres uns para com os outros. Então, iniciando, nós vamos ver que a primeira parte em que envolve os nossos deveres para com Deus, primeiramente é justamente Deus se apresentando como o único a ser adorado. E quando ele diz não ter outros deuses, ele mostra que somente ele é o Deus soberano. E então isso, irmãos, nos cabe uma pergunta nessa noite: quem é o Deus soberano? Segundo, então, Moisés registra em Êxodo. Em primeiro lugar, o Deus soberano é o Deus Salvador. Veja o que diz ainda no versículo 1 e 2. Então falou Deus todas essas palavras. Essa expressão, irmãos, ela era muito usada no Antigo Testamento. Quando o autor sagrado, ele mostra claramente o que o Senhor está falando. Então, o Deus da aliança falava para o seu povo e deu a eles os seus mandamentos para que eles viessem então a cumprir. Neste momento, irmãos, era um momento de alta reverência. Por quê? Porque Deus, as palavras dele estavam sendo ditas naquele momento. Nós podemos perceber isso porque, pelo que nos mostra os versos anteriores em que lemos, o povo se encontra um momento em falando com Moisés no Monte Sinai. E aí, o povo temeu ao Senhor e eles obedeceram a primeira ordem de não subir no pé do monte, como diz ainda o texto paralelo aos 10 mandamentos, Deuteronômio 5, 4 ao 5, que diz: face a face falou o Senhor conosco, no momento do meio do fogo, e nesse tempo eu estava de pé, e o Senhor é a voz, para vos notificar a palavra do Senhor, porque vocês temeram o fogo e não subistes ao monte. O povo então provavelmente olha um monte cercado de fumaça e de fogo, e aí eles olham: não vamos subir por ordem do Senhor. E aí o texto diz: eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus. Veja, as palavras ditas pelo Senhor, irmãos, mostram que o porquê o povo deveria cumprir as suas ordens. Porque o povo deve cumprir as ordens de Deus? Porque mostra a autoridade daquele que vai dizer as palavras, ou os 10 mandamentos. As palavras indicam a natureza do Deus soberano, o Altíssimo. O que exatamente acaba, irmãos, de ser dito aqui casa com as palavras de Moisés, que ele disse lá em Deuteronômio 28, 58. Ele diz: para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor, o teu Deus, ele diz: eu sou o Senhor teu Deus.
O próprio Deus, quando ele registra, ou melhor, quando ele fala para Moisés, ele apresenta-se como o Senhor em letras maiúsculas, que é o Yahvé. E quem é esse? É aquele que é o eterno, o autoexistente, ou como os irmãos lembram, o Deus da aliança. E era por causa da aliança que Deus falava com o seu povo. Aquele que era, que é e que há de vir, como diz Apocalipse 4:8. Esse é o nosso Deus soberano, poderoso em si mesmo, irmãos, infinito, eterno, imutável em seu ser, como nos diz o Catecismo. Deus, irmãos, além de se apresentar como o Senhor sobre o seu povo, Ele também afirma ser o Deus que zela pela salvação deles no cativeiro. Como Ele diz, que te tirei da onde? Da terra do Egito. O cativeiro egípcio foi o lugar onde Israel passou 430 anos preso, como diz exatamente Êxodo 12:40. Ora, o tempo em que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então esse é um dado histórico que está dentro das Escrituras. Essas palavras, irmãos, mostram o que? O cuidado de Deus ao salvar o seu povo. Deus é o nosso Salvador, e isso fica evidente porque Ele mostra que eles foram libertos do Egito, da casa da servidão. O povo foi liberto da casa da servidão pelo Senhor. E a ideia é que quando Moisés ele registra o verbo tirar, eu te tirei da terra do Egito, ele coloca a ação unicamente em Deus, porque Deus ele fez tirar o povo da terra do Egito. Então o que Moisés, ao colocar essa ação somente em Deus, anuncia para nós? Que salvação há somente em Jesus, em Deus. E ele já disse isso antes, em seu cântico lá em Êxodo 15, versículo 2, ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, e Ele me foi por salvação. E aí, irmãos, Deus havia livrado, redimido o povo de uma situação de escravidão. Eles antes estavam debaixo da autoridade de Faraó, mas agora com Moisés libertando o povo, a libertação retirou o povo dessa antiga autoridade, para pôr agora eles em uma nova autoridade. A autoridade agora que o povo está é debaixo da autoridade de Deus. E aí a nova autoridade agora age com amor para com o povo. As obrigações agora são as obrigações impostas da aliança, que refletem nada menos do que o amor de Deus. Ora, talvez você possa pensar assim: olha, mas Deus está dando lei, Deus está me exigindo as coisas. Sabe, irmãos, que dar leis, os 10 mandamentos, por exemplo, foi um ato de amor de Deus por nós, para nos refrear o pecado, porque a lei ainda refreia o nosso pecado, porque se não tivesse a lei nós estaríamos totalmente acabando uns com os outros, ou coisa muito pior. Mas aí então, queridos, nós vemos com isso que além do Senhor ele se mostrar na verdade como o único Deus Salvador, o primeiro mandamento nos anuncia também que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Então quem é o Deus soberano? Em primeiro lugar, como nós vimos, é o Deus Salvador. Mas em segundo lugar, é o único Deus vivo e verdadeiro. Ou o primeiro mandamento nos mostra isso. Então, o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Quando ele usa a expressão não ter outros deuses, irmãos, muita coisa está dentro disso. É como se ele dissesse: não possuam outros deuses, não busquem outros deuses, não desejem outros deuses, não cultuem a outro Deus nenhum, não tenham prazer em nenhum outro Deus, senão somente em mim. Não ter outros deuses, e aí a ideia que ele coloca aqui, de chamar de outros deuses, não quer dizer que esses deuses têm poder de Deus ou coisa do tipo, não, mas que o homem coloca um poder para os deuses que eles não têm. Por exemplo, se você for ver, em boa parte dos deuses do Antigo Testamento, ou de deuses que você cria, são seres inanimados ou coisas da natureza. Então o homem dá a esses supostos deuses, ídolos, um poder que eles não têm. Isso mostra, por exemplo, o que Paulo falou lá em Filipenses 3,19. O Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a vergonha deles mesmos. O homem se envergonha em si mesmo quando ele busca fazer outro Deus, que não é o Deus vivo e verdadeiro. Tudo isso, irmãos, é chamado de uma palavrinha: idolatria. O que é idolatria? A perversão desse mandamento
dando lugar a ídolos no coração, ao invés de dar a glória devida ao único Deus soberano, ao qual nós estamos vendo aqui no primeiro mandamento. Mas trazendo, queridos, para um sentido um pouco maior nas Escrituras, nós veremos que lá o profeta Oséias, em Oséias 13:4, ele traz de novo a ideia do primeiro mandamento. Aqui ele diz assim ao povo: todavia eu sou o Senhor teu Deus desde a terra do Egito, portanto não conhecerás. Olha que interessante a expressão que o Senhor usa por meio de Oséias: não conhecerás outro Deus além de mim. Qual é a ideia que ele traz aqui de conhecer? É a mesma ideia que Moisés ele quer trazer também no seu mandamento. É você não ter relacionamento. A ideia da palavra conhecer é de intimidade, né? Não tem um relacionamento íntimo com qualquer outra coisa que toma o lugar de Deus. Mas aí ele ainda diz: porque não há Salvador senão eu. Veja, antes de anunciar o primeiro mandamento, Moisés registra o que Deus falou: que eu salvei vocês da terra do Egito, por isso não tenham outros deuses. E os demais mandamentos. Mas aqui ele coloca então as mesmas coisas: salvação e adoração somente a Deus. O catecismo, irmãos, maior de Westminster, ele nos ajuda a entender um pouco mais sobre o primeiro mandamento. E aí ele nos mostra qual é o nosso dever para com o primeiro mandamento. E atente-se a isso que eu vou dizer agora, que nos diz o catecismo. A pergunta é: quais os deveres exigidos no primeiro mandamento? E a resposta é clara e profunda. Os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único e verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo, glorificá-lo como Deus, pensar nele, meditar nele, lembrar-se dele. Às vezes a gente se esquece de Deus. E o catecismo nos mostra uma coisa tão simples: o que? Nós precisamos de lembrar de Deus, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejar a Deus, temer a Deus, confiando nele, esperando nele, tendo prazer em Deus. A gente às vezes tem prazer com tanta coisa no mundo, mas a gente não tem prazer com aquele que nos dá as coisas que nos dão prazer. Outra coisa, irmãos, deleitar-se, alegrar-se em Deus. E aí ele ainda diz algo interessante. O que é? Ter zelo por Deus. Você tem zelo pelo Senhor? Você zela por saber que Deus é o seu Senhor? E como é esse zelo? O catecismo nos mostra como é esse zelo. Primeiro, como você zela por Deus em sua vida? Quando você entrega-se por total ao Senhor. E segundo, ele ainda diz: tendo cuidado de agradar a Deus em tudo, e tristeza quando ele é ofendido. Então, como nós temos zelo? Quando nós buscamos agradar ao Senhor em tudo e em todas as coisas na nossa vida. E ao mesmo tempo, quando nós nos entristecemos quando ele é ofendido. O que isso quer dizer, a ideia de ofendido? É quando nós pecamos, e aí bate aquela tristeza do arrependimento no coração. Mas além de mostrar os nossos deveres, irmãos, o catecismo também mostra o que é proibido no primeiro mandamento. Ou melhor, o que proíbe o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não proíbe negar a Deus, primeiro. Depois, deixar de adorar e glorificar a Ele como verdadeiro Deus. E por fim, dar a qualquer outro a adoração e a glória que somente a Deus é devida. Isso é uma proibição grave, que nos proíbe, sendo redundante aqui, o primeiro mandamento. Deus, irmãos, requer de nós perfeita adoração, somente a Ele. Não podemos deixar nosso coração tensionar para qualquer outro meio de adoração que não seja Deus. João Calvino disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Então nós precisamos tomar cuidado, porque qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Mas aí você pode se perguntar assim: mas pastor, eu venho na igreja, eu estou aqui às vezes domingo após domingo, eu estou adorando a Deus. Só que nem sempre é só isso o compromisso de vir. Louvado seja Deus por isso.
mas você adora a Deus também tendo um relacionamento com Ele. E aí, então, automaticamente, tudo aquilo que também tira o seu relacionamento com Deus, vira um ídolo na sua vida. Sabe como você pode identificar um ídolo na sua vida? Eu vou te mostrar agora. Quando você faz alguma coisa, ou quando você tem algum bem material, alguma outra coisa, que toma tanto o seu tempo, tanta a sua atenção, que você se esquece de algumas coisas espirituais, como por exemplo, ler a Bíblia, orar, dar bom testemunho, agradecer a Deus pelas bênçãos derramadas, estar com a família e levar ela a adorar a Deus, glorificar a Deus no seu dia a dia, e por fim, lembrar-se de Deus. Lembrar-se pelo menos lá na hora que você está acordando, ou que você está almoçando, de agradecer a Deus. Então tudo aquilo, irmãos, que toma um tempo e uma atenção maior na sua vida, que deveria ser dada a Deus, isso é idolatria. Esse é o seu Deus. E por isso nós temos que tomar cuidado. E isso é ainda mais claro porque o mandamento diz, né? Não terás outros deuses diante de quem? Diante de mim. Existe alguma possibilidade de você fazer alguma coisa que não seja diante de Deus? Tem como você fazer qualquer coisa que não seja diante de Deus? Como, por exemplo, ter outros deuses? Não, porque o Senhor está em todos os lugares, Ele contempla todas as coisas. Lembra o que diz o Salmo 139? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomarás a alvorada, também lá a tua mão há de me guiar. Então não tem como. Por isso que o mandamento ele é preciso, né? Olha, é como se Deus dissesse o seguinte: olha, não tem como. Eu vou saber. E pior, você vai estar adorando outra coisa diante de mim. Então, o que isso mostra para nós, irmãos? Que você está trazendo um grave problema para a sua vida. Que você está tocando em algo perigoso quando você adora outra coisa que não Deus. E por que é perigoso? Porque Deus às vezes pode tirar aquilo que te leva a não adorar a Ele. E aí pode ser doloroso a volta para adorar a Deus. Então quando Deus diz isso, irmãos, mostra que é um insulto. É um insulto ao Senhor quando nós adoramos ou veneramos, né? A nova ideia aí, né? Não é adoração não, é veneração. Perante Ele, que do seu trono de glória contempla todas as suas criaturas. Isso deve ser levado em conta, irmãos, porque se não tomarmos cuidado, qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus em nossa vida. Trabalho, estudo, pessoa, bem material, dinheiro, enfim. Não estou dizendo que você não pode fazer tudo isso e ter tudo isso. Você pode ter. O problema é quando isso está no seu lugar, no lugar de Deus. Então nós precisamos entender, irmãos, que não podemos ter outros deuses diante do nosso Deus. Esse é o mandamento, né? Resumindo, Ele mesmo por si só fala para nós. Mas aí agora eu gostaria de trazer algumas aplicações, irmãos, especificamente sobre os 3 versos que nós lemos hoje. Esse texto de Êxodo, desde a introdução que Deus fala, né? Então falou Deus, eu sou o Senhor que te tirei da terra do Egito, ele aponta para Jesus Cristo, e o primeiro mandamento também. De que forma? O Deus Salvador, irmãos, Ele não somente nos libertou o povo da escravidão do Egito, mas também nos deu a esperança de que em Cristo nós temos a libertação do pecado, do cativeiro do pecado. Assim como nós vimos que com mão poderosa Deus tirou o povo de Israel da escravidão de 430 anos, Cristo nos tira da podridão do pecado, que não era só algo temporal, mas que pode ser eterno para aqueles que ainda estão condenados. Mas Cristo nos tira dessa podridão, fazendo-se Ele mesmo pecado por nós, como diz 2 Coríntios 5:21. Ele sofreu todas as dores na cruz que nós deveríamos sofrer, para nos salvar do pecado que nos condenaria para sempre. A nossa vida, irmãos, seria uma eterna escravidão no cativeiro do inferno, se o Deus Salvador não levantasse ou trouxesse o seu Filho para ser levantado, morto na cruz e ressurreto por nós. Nós estaríamos agora condenados.
Por isso nossa esperança repousa na certeza de que nós estamos seguros em Cristo e Ele é o nosso eterno Deus, Salvador, único, vivo e verdadeiro. Deus mostra que somente Ele deve ser adorado, irmãos, não fazendo outros deuses. Da mesma forma, Cristo, Ele é o Supremo Senhor. Ele deve ser adorado, Ele é o centro da adoração. Pois Ele veio não para revogar a lei ou para desfazer a lei, mas para cumprir a lei que nos foi dada. Então, se você acha que 10 mandamentos está lá no Antigo Testamento e que não serve para nós hoje, você está muito enganado. É palavra autoritativa de Deus para nossas vidas. Então, quem é esse Cristo? Soberano, né? Ele é o primogênito de toda a criação. Ele é o verbo que estava no princípio de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a imagem do Deus invisível, Senhor sobre a criação, a exata expressão do ser de Deus. Nele foram criadas todas as coisas. Ele é o pão da vida, a videira verdadeira, a porta das ovelhas. Ele é aquele que cumpriu a lei. Ele é aquele que cumpriu o que estava escrito nos mandamentos ou em toda a lei no Antigo Testamento. Ele, e somente Ele, irmãos, é o único Deus vivo e verdadeiro. Deus não admite ser adorado junto com outra coisa. Ele não divide a sua glória com ninguém. O culto é somente a Ele. A adoração na nossa vida como um todo é somente a Ele. Então, se existe alguma coisa na sua vida que está te impedindo, está tomando o seu tempo de ter relação com Deus, de ter relacionamento com Deus, de orar, de ler as Escrituras, de vir às vezes à casa do Senhor, peça a Deus ajuda para você não cair debaixo da ira de Deus, porque isso é muito perigoso. Então nós precisamos voltar a nossa atenção a isso e reverenciar e adorar somente ao nosso único Deus vivo e verdadeiro. Quem é então, irmãos, o Deus soberano? É o Deus Salvador e o único Deus vivo e verdadeiro. Voltando ao que nós vimos no começo, as pessoas elas buscam sim os ídolos para si, mas para nós é somente a esse Deus soberano que nós devemos adorar, porque Ele nos salvou e é o único Deus. Vamos orar? Senhor, nós